Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Uma quadrilha que usa motos para roubar realizou 9 assaltos em menos de uma hora, hoje pela manhã em São Paulo. Os criminosos ainda agiam com violência e agrediam as vítimas. Antes do relógio marcar 6 da manhã, a família carrega o carro estacionado na rua. Uma moto se aproxima e o garupa já chega apontando a arma. Ele rende as vítimas, leva celulares e alianças. Sem descer da moto, o outro assaltante repete a ação. Aqui, o mesmo grupo, segundo a polícia, rende essas pessoas na calçada. Elas entregam os pertences e os criminosos fogem. Antes de subir na moto, o ladrão aborda outra pessoa que é agredida. As duas ações criminosas não são as únicas cometidas pela quadrilha. As investigações apontam que em menos de uma hora o bando fez 9 assaltos, com 14 vítimas. 4 foram agredidas. Segundo o boletim de ocorrência, os crimes foram cometidos nas regiões da Moca, Vila Prudente, Ipiranga e Água Rasa. Mas a polícia acredita que o mesmo grupo tem agido também em São Caetano e Santo André. O Renan é uma das vítimas. Foi assaltado logo cedo quando ia trabalhar. Fui abordado por 2 motos, aí eu tentei me virar dele para correr, tinha mais 2 motos atrás, um deles armado. Eles desceram, me bateram, me agrediram. Perguntaram se eu era policial, porque eu estava com essa roupa toda preta. Aí eu falei que não, eles falaram que se fosse polícia ia te matar, com a arma na minha cara, me deram várias coneadas, 2, 3 coneadas na cabeça. O filho deste senhor, que não quer se identificar, também foi roubado. Chegaram lá, apontando a arma, falou, desbloqueia, puxou a corrente da esposa dele, puxou a corrente do pescoço. Aí ele desbloqueou também, mas ele desbloqueou no celular, o cara pegou, deu uma coronhada na cabeça, deu 2 tiros nos portões e 2 tiros pro alto. A polícia foi acionada e conseguiu prender Ryan Bonfim Santos, de 19 anos. Quando a viatura chegou, os indivíduos perceberam, um correu e a moto se evadiu. Esse indivíduo que foi conduzido para o distrito policial, ele estava com a roupa, né, com a mesma roupa do delito, estava com uma mochila contendo 11 celulares. E os celulares, alguns estavam até apitando por conta da localização, as vítimas tentando localizar. As vítimas, algumas machucadas pela agressão dos criminosos, reconheceram Ryan na delegacia. A defesa dele não foi localizada. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que intensifica o combate aos roubos de rua. Diversos celulares, capacetes e pertences pessoais roubados foram recuperados. Caminhão tomba em cima de carro e deixa 3 mortos em rodovia no litoral paulista. Temporal com fortes ventos causa destruição e prejuízos no oeste catarinense. Ucrânia relata ataques russos, mesmo depois de Vladimir Putin anunciar cessar-fogo temporário. Você vai conhecer a dona Sebastiana, aniversariante do dia. Ela está entre os mais de 37 mil brasileiros com mais de 100 anos de idade. E no futebol, os gols da rodada e as informações sobre o jogaço entre Fortaleza e Palmeiras amanhã, com transmissão da Record, R7 e Play Plus. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Acidente grave em rodovia paulista. Uma carreta carregada com um container tombou em cima de um carro e matou 3 pessoas no litoral de São Paulo. O acidente ocorreu na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que liga Cubatão à Praia Grande, no litoral paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro com 3 pessoas da mesma família estava parado no acostamento quando foi atingido pelo container. O motorista da carreta teve ferimentos leves e disse que perdeu o controle na hora de fazer a curva. Segundo a concessionária que administra a rodovia, o acidente causou 4 quilômetros de lentidão. Um suspeito de se passar por delegado para aplicar um golpe foi preso no Ceará. Ele telefonou para a esposa de um homem que estava detido em Goiânia para pedir dinheiro em troca da liberdade do marido. O marido de Jeane foi preso pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.
Ela estava na recepção da Central de Flagrantes de Goiânia quando recebeu a primeira ligação do falso delegado. Em primeiro instante, eles falaram assim, apresentou como delegado, né, lá da Polícia Civil, e falou assim, se eu precisava de advogado. Eu falei que não precisava, que eu queria saber sobre a fiança. Aí eles falou assim, me passa seu contato. O verdadeiro delegado determinou a fiança de 3 salários mínimos, um pouco mais de R$ 4.500 para liberar o marido dela. Eles ficaram me ligando sem parar e falou assim que se eu não mandasse o dinheiro no Pix, eles iam pegar e ia transferir meu marido. Então eu falei assim, não, então deve ser mesmo um delegado. Jeane fez a transferência via Pix e avisou a delegacia. Lá ela foi informada que tinha caído em um golpe. Imediatamente a Polícia Civil começou a rastrear a conta para a qual havia sido feito o pagamento. Os suspeitos foram identificados e localizados em Maracanaú, no Ceará. Quando chegou na casa desse beneficiário, foram encontradas mais 2 pessoas e uma dessas pessoas estava com um aparelho de celular que teria sido utilizado para poder aplicar o golpe. Segundo o artigo 322 do Código Penal, a autoridade policial apenas pode conceder fiança em casos com pena de prisão preventiva de até 4 anos. Nos outros casos, a fiança deve ser requerida ao juiz, que tem prazo de 48 horas para decidir. O pagamento, segundo a Polícia Civil de Goiás, só pode ser feito em dinheiro ou por meio de boleto. Estudantes brasileiros que cursam medicina na Bolívia são suspeitos de tráfico internacional de drogas. A investigação é da Polícia Federal. Mato Grosso do Sul está entre as principais rotas usadas pelos traficantes. A maconha geralmente entra no Brasil pelo Paraguai. Já boa parte da cocaína apreendida em Mato Grosso do Sul vem da Bolívia. São mais de 5 toneladas da droga retidas no estado de janeiro até agora. Esta semana, a Polícia Federal realizou uma operação contra uma organização criminosa que traficava cocaína. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Amazonas, Rondônia, Bahia, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Federal, a cocaína atravessava a fronteira da Bolívia com o Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul, e era levada por transportadoras até Goiás. De lá, a droga seguia para a Europa. Durante as investigações, a polícia descobriu que a cocaína era escondida em equipamentos eletrônicos e o transporte realizado por brasileiros que cursam medicina no país boliviano. Esses estudantes brasileiros que fazem medicina na Bolívia ou no Paraguai também são alvos fáceis, assim, acabam sendo seduzidos pela quantidade de dinheiro para fazer essa internalização. O material apreendido aqui no Brasil foi encaminhado para a Polícia Federal de Goiás, responsável pela investigação. Até o momento, ninguém foi preso. As investigações visam, no momento, identificar todos os envolvidos para que eles sejam responsabilizados pelo crime cometido aí de tráfico internacional de drogas. 2 criminosos armados atiraram contra uma base da Polícia Militar em São Vicente, no litoral paulista. A mureta do local foi atingida por pelo menos 6 disparos. Ninguém ficou ferido. E os criminosos não foram encontrados. Um vídeo feito por moradores da região mostra uma pousada em chamas em São Miguel do Gostoso, praia paradisíaca no litoral do Rio Grande do Norte. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há feridos. Parte de um casarão desabou no centro histórico de São Luís, no Maranhão. Uma família precisou ser retirada, mas ninguém se feriu. O local foi isolado pela Defesa Civil. Um caminhão-tanque carregado com 40 mil litros de combustíveis pegou fogo depois de bater em um carro em Limeira, no interior de São Paulo. O motorista do caminhão morreu. O transporte aéreo no Brasil cresceu 5% no ano passado, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. Mais de 118 milhões de passageiros circularam pelos aeroportos brasileiros, muitos pela primeira vez. Os motivos para viajar são os mais variados. Viajo a passeio sempre. E às vezes eu vou ao Rio, ver minha família. Eu viajo a trabalho, por exemplo. Nesses dias mesmo eu estava aqui em São Paulo a trabalho.
Mas para muita gente, viajar de avião até pouco tempo era um sonho difícil de ser realizado. A Rose embarcou pela primeira vez recentemente. Foi com a filha para Petrolina, Pernambuco, depois de encontrar uma passagem mais em conta. Eu falei, gente, tô sendo rica, que eu vou viajar de avião, parcelado ainda? Dá. Eu, Rose, aconselho que quem tiver condições, guarda o dinheirinho e voa, porque o negócio é bom. Muitos brasileiros entraram pela primeira vez num avião no ano passado. Entre eles, aposentados que se beneficiaram do programa Voa Brasil, do governo federal. Em 8 meses, mais de 35 mil passagens foram vendidas ao custo de R$ 200 por trecho. E a movimentação nos aeroportos só aumenta. Em 2024, 118 milhões de brasileiros embarcaram em voos domésticos e internacionais. Os dados também mostram que o número de passageiros em 2024 foi quase 11% maior do que no ano anterior. Para acompanhar a demanda, as companhias aéreas aumentaram a quantidade de voos domésticos. Já a procura e a oferta de voos internacionais foram além. Cresceram 15%. É um conjunto, na verdade, né? Aumento de malha aérea, uma estabilidade financeira do consumidor. Então, acaba sendo esse conjunto, né, que acaba tendo mais pessoas viajando. Prestes a embarcar com a filha para Porto de Galinhas, a dona Antônia, de 81 anos, estava ansiosa para encarar a primeira viagem de avião. Sei lá, eu quero sentar na janelinha e ver. Não sei o que é que eu vou ver, mas sei lá. Vamos ver o que vai dar. A Serra Gaúcha tem motivos para comemorar. A região deve registrar a maior lotação hoteleira dos últimos 10 anos neste feriadão. E um dos pontos turísticos mais charmosos do Brasil festeja a retomada depois de um longo período de dificuldades causadas pelas enchentes do ano passado. São cerca de 124 mil veículos circulando pela região da Serra. Este hotel está com 100% de ocupação dos quartos reservados e projeta um excelente ano pela frente. A movimentação continua sendo já para uma temporada de inverno também muito interessante, né? A perspectiva de que venha um inverno realmente rigoroso para a Serra e a gente se prepare, né, para que a gente possa receber todo mundo com excelência. A região conta com 32 mil vagas de hospedagem e hoje registra quase 95% de ocupação. Além da rede hoteleira, os restaurantes e todo o comércio comemoram a volta dos turistas. A Serra Gaúcha é um dos principais destinos turísticos do país, mas as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio do ano passado levaram ao fechamento de aeroportos e estradas, afetando diretamente o turismo na região. Agora a situação é diferente. As ruas estão lotadas de turistas vindos de diferentes partes do Brasil e até do exterior. Era o que pensávamos. Melhor de lo que pensávamos, assim que é muito lindo todo, muito lindo. O Geraldo mora nos Estados Unidos e veio com a esposa. A viagem foi um presente de aniversário. Eu encontrei em Gramado, coisa que eu nunca vi em lugar nenhum. Mais transtornos causados pelo clima. Um fenômeno atmosférico conhecido como microexplosão causou sérios danos em residências e propriedades rurais em Chapecó, Santa Catarina. Ventos com mais de 80 km por hora derrubaram árvores e provocaram vários destelhamentos. O temporal foi rápido, menos de 10 minutos, mas suficiente para provocar destruição. Nesta propriedade, o aviário com mais de 15 mil aves desabou. O avicultor, que não estava na hora do vendaval, ainda vai calcular os prejuízos. Eu cheguei aqui, esse estrago aí, o aviário no chão, os galpão ali, uma parte descoberto. Tô com os pintinhos ali com 14 dias, até não tem como tirar de baixo, então tudo embaixo ali. A força do vento foi tanta que algumas árvores foram arrancadas pela raiz. Bombeiros precisaram se dividir em equipes para desobstruir estradas rurais e assim chegar aos locais atingidos. Esse ponto em que nós estamos agora é o ponto mais crítico da cidade. São várias árvores de grande porte que caíram aqui.
Conforme a Defesa Civil de Chapecó, ao menos 75 residências foram atingidas pelo granizo e o vento forte da madrugada. Mas os estragos maiores foram registrados na área rural. Nesta propriedade, dezenas de estufas acabaram sendo danificadas, o que pode prejudicar a produção de hortaliças. Nesta outra, o produtor ainda se recuperava das perdas com a estiagem. 6 estufas foram destruídas. Trabalha praticamente segunda a segunda, não tem feriado em horta. E tudo que o cara constrói é quase a vida inteira, em questão de 5, 10 minutos leva tudo. E para recuperar tem coisas que não vale a pena mais. Durante todo o dia, equipes da prefeitura percorreram as localidades atingidas para fazer um levantamento dos prejuízos. Segundo essa meteorologista, o fenômeno registrado em Chapecó pode estar associado a uma microexplosão atmosférica. Os ventos na região foram até de mais de 80 km por hora, segundo o radar, e pode ter sim, então, segundo a Defesa Civil, ter sido uma microexplosão. Também na Serra Catarinense, a Prefeitura de São Joaquim decretou emergência depois que uma tempestade de granizo atingiu a região hoje. Os moradores foram surpreendidos com a tempestade, que cobriu as ruas de gelo. O fenômeno destruiu plantações de maçã e estruturas em áreas rurais. O município decretou situação de emergência nas áreas afetadas. Já na região metropolitana de Vitória, 2 pessoas morreram no desabamento de uma casa durante a chuva. De acordo com testemunhas, o imóvel já apresentava problemas estruturais. O sobrado desabou e os bombeiros encontraram marido e mulher já sem vida. A filha do casal, uma menina de 6 anos, foi retirada dos escombros com ferimentos leves. A chuva também atingiu a capital e a região metropolitana de São Paulo. Em Diadema, a força da água arrastou carros. Pessoas ficaram ilhadas em pontos de ônibus. Segundo a Defesa Civil, choveu 80% do esperado para todo o mês. Os trilhos da linha Turquesa ficaram alagados e a circulação dos trens foi interrompida. Na região, o Corpo de Bombeiros recebeu 42 chamados para enchentes e 9 para quedas de árvores. Ninguém ficou ferido. Previsão do tempo, já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Previsão de mais chuva para esse domingo? Tem sim, Cris. Boa noite para você. Clébio, boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. As instabilidades se mantêm, principalmente entre as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil. Na capital paulista e no Rio de Janeiro, domingo de tempo instável, com chuva a qualquer hora, máximas de 22 e de 27 graus. Em Fortaleza, atenção para a chuva forte com raios. Esquenta até os 31 graus. Hoje, a chuva mais pesada caiu sobre os estados da Bahia, Mato Grosso do Sul e Paraná. As imagens de satélite mostram a chuva neste momento, em todos os pontos destacados por essas manchas avermelhadas. Amanhã, a frente fria chega ao litoral da Bahia, espalhando as nuvens carregadas pela área. Entre Mato Grosso e Rondônia, a circulação de ventos em níveis mais elevados da atmosfera reforça a condição para chuva forte. Na região sul, a massa de ar polar ganha força, mantém o tempo firme e derruba as temperaturas, ou seja, aquele sol tipo luz de geladeira, que só ilumina, mas não esquenta. Tarde de domingo com 22 graus em Porto Alegre. Em Belo Horizonte faz até 26, 28 em Campo Grande e até 31 em João Pessoa e em Belém. Tempo delivery. O Alexandre é de Gravatá, Pernambuco. Bem-vindo, Alexandre. Até segunda-feira, previsão de sol com chuva passageira. Máximas de 29 e de 27 graus. Na terça, o tempo volta a ficar firme e esquenta até os 28. O Cecílio é de Imbé, litoral do Rio Grande do Sul. Oi, Cecílio. Até terça-feira, praia sem chuva garantida por aí. O tempo segue firme e o sol predomina. As máximas não sobem muito, ficam ali entre os 20 e os 22 graus. Agora eu convido você a aparecer aqui na nossa tela também. Para isso, basta postar seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Clébio. Obrigada, Lidy. Nos destaques internacionais, a Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu a deportação de imigrantes venezuelanos, com base na chamada Lei de Inimigos Estrangeiros.
Na semana passada, o mesmo tribunal havia permitido o uso da legislação para expulsar integrantes de gangues. A suspensão temporária do uso da lei pela Suprema Corte Americana acontece depois que um grupo de imigrantes venezuelanos declarou que não teria tido tempo suficiente para contestar a deportação. O presidente Donald Trump tem expulsado do país imigrantes ilegais, muitos acusados de envolvimento com organizações criminosas. Centenas de estrangeiros foram enviados a uma prisão de segurança máxima em El Salvador. A decisão deste sábado é contrária à da semana passada. A Suprema Corte havia permitido o uso da lei de inimigos estrangeiros para a deportação de venezuelanos. O tribunal havia pedido apenas que os imigrantes fossem notificados dentro de um prazo razoável. Pelas redes sociais, Trump disse que Joe Biden foi o pior presidente da história dos Estados Unidos e permitiu que milhões e milhões de criminosos, muitos deles assassinos, traficantes de drogas e pessoas liberadas de prisões e instituições mentais do mundo todo, entrassem no país através da perigosa e mal concebida fronteira aberta. Trump afirmou ainda que é trabalho dele tirar esses assassinos e bandidos dos Estados Unidos e terminou dizendo: "Foi para isso que fui eleito". Em mais um capítulo da guerra comercial, uma montadora dos Estados Unidos suspendeu o envio de veículos para a China. A Ford anunciou que a medida vale para SUVs, picapes e carros esportivos, mas que vai continuar exportando motores para a China. O objetivo é ajustar custos em meio à escalada tarifária entre os dois países. Nesta semana, a China proibiu empresas do país de comprarem aviões da Boeing, maior fabricante do mundo no setor. Já na Itália, representantes do governo americano se reuniram para a segunda rodada de conversas com líderes do Irã. Donald Trump tem pressionado os iranianos para que interrompam completamente o programa nuclear do país. Hoje, depois de 4 horas de reunião, o representante do Irã afirmou que houve avanço nas negociações, mas sem uma conclusão. Os Estados Unidos ainda ameaçam impor mais sanções econômicas, caso um acordo não seja assinado. Esta semana, os iranianos reivindicaram o direito de seguir com o programa de enriquecimento de urânio, apesar de estarem dispostos a negociar. A próxima rodada de conversas está marcada para o próximo sábado, em Mascate, capital de Omã. Agora, o conflito no Oriente Médio, o exército israelense intensificou os ataques na faixa de Gaza e afirmou ter atingido centenas de alvos do grupo terrorista Hamas. As forças israelenses divulgaram informações das operações em andamento. Cerca de 150 bombardeios contra alvos do grupo terrorista Hamas foram feitos nas últimas 48 horas. O primeiro-ministro de Israel confirmou em um pronunciamento gravado que o Hamas rejeitou a proposta de cessar-fogo mais recente apresentada por Israel. Benjamin Netanyahu acusou os extremistas de fazerem exigências que permitiriam a reconstrução militar do grupo terrorista. Eu ordenei às forças de defesa de Israel que respondam com firmeza e aumentem ainda mais a pressão sobre o Hamas, disse Netanyahu. O Hamas divulgou hoje o terceiro vídeo do refém Elkana Borbot. Na gravação, o israelense diz que sua saúde não está boa e pede que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ajude com a sua libertação. Os familiares de Elkana demonstraram preocupação com a condição física e psicológica do refém. Por meio de um comunicado, os parentes pedem ajuda a todos os envolvidos nas negociações e afirmam que ele já deveria ter sido libertado. O Hamas voltou a dizer hoje que segue sem informações sobre o paradeiro do refém americano-israelense Idan Alexander. Segundo o grupo terrorista, o contato com a unidade que mantinha o refém foi perdido após um bombardeio de Israel. Em Tel Aviv, manifestantes foram às ruas para exigir a libertação de todos os reféns. Veja a seguir: avião de pequeno porte cai em Rio, em Nebraska, nos Estados Unidos. E veja ainda hoje os gols da rodada do Brasileirão. Corinthians vence o Sport e Vasco e Flamengo se enfrentam no Rio de Janeiro.
Seguindo com os destaques internacionais, 3 pessoas morreram na queda de um avião em Nebraska, nos Estados Unidos. A aeronave desapareceu do radar e foi encontrada horas depois, parcialmente submersa, num rio ao sul da cidade de Fremont. Os corpos das vítimas foram retirados com a ajuda de mergulhadores. A identidade dos ocupantes ainda não foi divulgada. As causas do acidente estão sendo investigadas. As acusações de assédio e abuso sexual contra um padre francês já falecido ganharam um novo capítulo. 2 jornalistas que tiveram acesso a documentos do Vaticano afirmaram que a Igreja Católica sabia das ações do padre já na década de 1950. As investigações e denúncias contra o padre Abbé Pierre viraram um livro. O religioso católico ficou conhecido pela fundação de uma instituição de caridade e pelo trabalho com moradores de rua. Mas, segundo as jornalistas investigativas, documentos mostram que, em 1955, um outro padre escreveu ao Vaticano uma carta denunciando atos imorais cometidos por Abbé Pierre nos Estados Unidos. Cardeais dos Estados Unidos e do Canadá também teriam alertado a igreja sobre o religioso francês. Uma das jornalistas conta que, de acordo com relatos das vítimas, as ações incluíam beijos forçados, toques inapropriados e indesejados e até estupro. Ela conta que uma das pessoas afirmou que tinha 13 anos na época dos abusos. O religioso morreu em 2007, aos 94 anos, sem nunca ter respondido a um processo na justiça pelos crimes. Nos últimos meses, mais de 30 pessoas acusaram o padre de abusos sexuais entre 1950 e o ano 2000. Mas a justiça francesa informou que não pode abrir investigação porque todos os casos prescreveram. No ano passado, após algumas denúncias se tornarem públicas, o Papa Francisco reconheceu a má conduta do padre francês. Mas o Papa também disse que não sabia quando o Vaticano teria descoberto tais ações. Diversas entidades acusam a Igreja Católica de agir sistematicamente para encobrir os casos de abuso sexual cometidos por religiosos em todo o mundo. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Exclusivo. Eu fiquei frente a frente com o policial rodoviário federal, condenado pela morte de Genivaldo de Jesus. O motociclista foi trancado na viatura e obrigado a inalar gás lacrimogêneo. Esta é a rodovia BR-101, Umbaúba, interior do estado de Sergipe. Aqui, Genivaldo de Jesus Santos, homem negro, pobre, com diagnóstico de esquizofrenia, vinha em uma moto quando foi parado por 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal. O senhor reconhece que Genivaldo foi torturado por vocês? Não foi torturado. Se o senhor estivesse no lugar do Genivaldo, o senhor não descreveria dessa forma? Como é que a senhora encarou as explicações dadas pelos policiais? Daria para escrever uma história de terror. O senhor é um frio, psicopata, desumano, que executou uma pessoa indefesa? Os bastidores da caçada aos fugitivos de Mossoró. Documentos inéditos revelam por onde e com a ajuda de quem eles conseguiram escapar de um presídio de segurança máxima e passar quase 2 meses despistando a polícia. O universo das brincadeiras perigosas na internet. Dessa vez, a vítima pode ter sido uma menina de 8 anos. A família suspeita que ela tenha participado de um desafio de inalar o spray de um desodorante. Cheguei vendo minha filha naquela situação, sendo reanimada. A entrevista com a atriz Maria Gladys. Eu estou há muito tempo sem trabalhar. Ela fala sobre as polêmicas envolvendo a saúde e a situação financeira. Nunca o dinheiro deu para comprar uma casa. Será que uma das atrizes mais conhecidas do Brasil precisa de ajuda? E amanhã, aqui no Domingo Espetacular. Depois do Brasileirão. A seguir, quem será o novo técnico da seleção brasileira? E veja também, Fortaleza recebe o vice-líder Palmeiras amanhã pela 5ª rodada do Brasileirão. Enterrado hoje em São Paulo o corpo da estudante da USP, encontrado próximo a uma estação de metrô. Familiares e amigos foram se despedir da estudante de pós-graduação Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, desaparecida desde o último domingo. É a pior dor que uma mãe pode sentir, é enterrar o filho.
O corpo de Bruna foi encontrado quase sem roupas e com sinais de violência na última quinta-feira, neste estacionamento em Itaquera, zona leste de São Paulo. A minha filha lutava pela causa dos maus tratos com a mulher, desses feminicídios que acontecem. Ela ficava indignada, ela morria de medo de qualquer coisa assim. Ela ficava revoltada quando ela via as reportagens e ela faleceu desse jeito. Mesmo com a queda de 4,49% no número de estupros no Brasil nos 2 primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, os dados são assustadores. São 12.729 casos registrados, ou seja, uma média de 216 casos de estupros no Brasil todos os dias. Para a promotora de justiça e presidente do Instituto Pró-Vítima, as leis devem ser revistas com urgência. A nossa legislação, ela é extremamente benéfica em termos de progressão de regime. Nós precisamos que crimes hediondos sejam cumpridos integralmente em regime fechado. A polícia analisa agora imagens do circuito do metrô, onde Bruna estava antes de desaparecer, e também do estacionamento onde o corpo dela foi encontrado. O laudo que irá determinar a causa da morte da estudante deve sair entre 30 e 40 dias. Então, reforçando essa informação grave para você, 216 casos de estupro por dia no Brasil. E no Rio Grande do Sul, foram registrados 6 feminicídios em apenas 24 horas. Para a polícia, o consumo de bebidas alcoólicas durante o feriado pode ter contribuído para a violência. Em Parobé, a cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre, o corpo de Caroline Machado Dornelles, de 25 anos, grávida de 3 meses, foi encontrado numa rua. O principal suspeito é o ex-companheiro que fugiu do local. A irmã da vítima conta que o relacionamento sempre foi abusivo. Depois que ela se juntou com ele, ele tirou o telefone dela, não deixou mais ela falar com a gente. Teve uma vez que ela ficou 2 meses sem falar com a gente, sem dar notícia, sem nada. Infeliz, no Vale do Caí, Raíssa Miller, de 21 anos, e Eric Richard Turato, de 24, foram mortos. O ex-namorado dela é o principal suspeito. Feminicídios também foram registrados em São Gabriel, Viamão, Bento Gonçalves e Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Em todo o mês de abril do ano passado, o Rio Grande do Sul registrou apenas um caso de feminicídio. Desta vez, em um único dia, 6 mulheres foram mortas vítimas desse crime. Segundo a Polícia Civil, a combinação de feriado prolongado com o consumo de bebidas alcoólicas pode contribuir para o aumento da violência durante as festividades. Aquela sensação que as pessoas podem ter em um momento familiar e gerar uma revolta nessas pessoas e ter essas atitudes impensadas, mas para nós realmente é estarrecedor aí 6 feminicídios num único dia em diversos locais do estado. Agora você vai acompanhar o relato de uma mulher que sofreu violência sexual na infância e hoje ajuda outras vítimas com a própria história. E o número de denúncias de abuso infantil, Cris, bateu todos os recordes dos últimos 20 anos, alarmante. Agora, você que é pai, mãe ou responsável, sabe identificar se o seu filho ou filha está na mira desses criminosos? Eu tinha aproximadamente 12 para 13 anos. Quase 50 anos separam esta mulher segura e forte da menina de olhar triste que precisou lidar com o medo e a dor. Nós tivemos uma situação na família do meu avô ter tido um ataque cardíaco e ter sido internado por 6 meses. Minha avó tinha que constantemente estar com ele no hospital durante as tardes. E eu fui confiada ao meu tio, solteiro, que morava na casa. Márcia passou a ser abusada pelo tio. E ele aproveitou aquela oportunidade que eles ficavam a tarde inteira no hospital, minha avó chegava tarde da noite e me abusou sexualmente durante 1 ano e pouco. A situação transformou a adolescente em outra pessoa. Me levou a me olhar uma menina sem valor, sem propósito. A jovem vítima se sentia culpada pela situação.
O meu tio era 25 anos mais velho do que eu. Eu cresci vendo nele um segundo pai, uma vez que meu pai não era tão presente. Meus pais viviam separados. Qual a culpa que eu tinha? Culpa, medo e vergonha são sentimentos que assombram quem teve a infância roubada por criminosos sexuais e levam muitas vítimas a não denunciarem os agressores. Os dados mais recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que crianças e adolescentes menores de 14 anos representaram 76% dos estupros registrados no Brasil em 2023. É como se, a cada hora, pelo menos 7 crianças ou adolescentes sofressem abuso sexual no país. De acordo com os dados, as meninas são maioria entre as vítimas. O abusador costuma ser um parente ou conhecido da família. E o crime, muitas vezes, acontece dentro da casa da criança. Ainda existe um número muito maior e que não chega a conhecimento das autoridades policiais. As vítimas, elas carregam essa sensação, o medo da rejeição, o medo dos rótulos, o medo de causar um escândalo na família, o medo de trazer a vergonha para ela. A Associação Internacional de Linhas Diretas de Internet, InHope, que reúne denúncias de material de abuso sexual infantil online ao redor do mundo, divulgou este mês números alarmantes. No ano passado, as denúncias aumentaram 218% em relação a 2023, batendo todos os recordes nos 20 anos de trabalho da entidade. A internet, ela dá um instrumento para que o criminoso possa aliciar menores e adolescentes e ali migrar para o mundo real para a efetivação da sua prática criminosa. Então é muito importante que pais responsáveis monitorem, sim, as suas crianças, os seus filhos, adolescentes, porque isso não é fiscalização, não é controle, isso é cuidado. Os responsáveis também devem ficar muito atentos a mudanças bruscas de comportamento em crianças e adolescentes. Eu fui uma menina que gostava de vestido de renda, de florzinha. Quando aconteceu o abuso, eu me transformei totalmente numa menina que só usava calça comprida, roupas muito maiores do que o meu tamanho. Mudanças persistentes na forma de se relacionar com as pessoas, seja numa abertura muito maior, seja num fechamento maior, uma introspecção maior, deve chamar a atenção dos adultos que estão ao redor dessa criança para consultar um profissional da saúde mental, para avaliar a questão. E não é só isso. Os pais ou responsáveis devem reavaliar alguns padrões de comportamento que podem ser prejudiciais à criança. Sabe aquela situação em que a criança chega num local e aí vai o pai ou a mãe, o responsável, vai lá, dá um abraço no tio, dá um beijo na tia. Mas a partir do momento que essa criança, de forma reiterada, é condicionada pelos pais responsáveis, aqueles que ela mais confia, a ter que abraçar ou beijar estranhos que ela não quer, a partir do momento que um criminoso sexual, aquele que invade a esfera da intimidade dessa criança e toca essa criança, ela já está condicionada a saber que ela deve permitir, mesmo que contrariada. Então é muito importante respeitar limites da criança. As marcas de um abuso sexual não são apenas físicas. Elas se escondem no olhar, no silêncio. Muitos acreditam que essa ferida jamais vai cicatrizar. Mas a história da Márcia mostra que é possível sim vencer o trauma e reconstruir a vida. Com coragem e fé, ela transformou a dor em força e hoje inspira e ajuda muitas pessoas. Eu poderia ser uma pessoa marcada hoje. Deixa eu tocar a vida, porque eu não tenho como voltar atrás. Mas porque eu experimentei essa superação, eu fiquei totalmente curada, eu uso da minha experiência, eu uso do que um dia foi a minha dor, a minha vergonha, a minha humilhação, a minha fraqueza, para ajudar outras mulheres a vencerem também. Uma experiência dolorosa se transformou em propósito. Ela acaba de lançar o livro Da Ferida à Cicatriz. As páginas trazem relatos do caminho que começou na dor e chegou à superação através da fé.
O abuso deixou uma marca, mas eu tenho que entender que existe um futuro. O que Deus fez por mim e o que eu espero levar às outras pessoas é a superação. Eu tenho cicatrizes, mas que não me dói mais. Eu não sinto aquela dor. Morreu hoje no Paraná o boxeador que teve uma hemorragia cerebral depois de perder uma luta por nocaute há uma semana. Nas imagens, Lucas Lazzarini veste uma roupa azul durante a luta, que ele perdeu por nocaute no terceiro round. Lucas sofreu uma hemorragia cerebral e estava internado há uma semana. O boxeador, de 28 anos, disputava o Campeonato Paranaense de Boxe Amador em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A Federação Paranaense de Boxe lamentou a morte do atleta. O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado em um hospital particular em Brasília, 6 dias depois da cirurgia realizada no último domingo. Segundo o boletim médico mais recente, nas últimas 24 horas, Bolsonaro apresentou um episódio de alteração da pressão arterial, que já foi normalizada. Como não retomou os movimentos intestinais efetivos, o ex-presidente segue em jejum oral e a alimentação continua sendo feita por meio de sonda. Bolsonaro mantém a fisioterapia motora, com caminhadas pelo hospital. As visitas ainda estão restritas a familiares. Todo mundo vem acompanhando, Clébio, a luta para controlar a inflação dos alimentos. E comer fora não melhorou nada, viu? Quem tem o hábito de comer fora de casa já percebeu que os preços das refeições estão mais caros. Só em março, a alta foi de 0,77%, isso de acordo com o IBGE. E a gente sente no bolso, né, Cris? Não tem como fugir. Olha, muitos restaurantes têm usado a criatividade para não repassar a conta para o cliente e, com isso, evitar os prejuízos. O trabalho na cozinha começa bem cedo. A equipe do Luciano prepara ao menos 25 pratos diferentes para o almoço todos os dias, com muita comida. Arroz, em média uns 20 quilos por dia, feijão uns 10 quilos, carne 60 quilos de carne por dia. Comprar tudo isso é uma preocupação de quem cuida do orçamento em tempo de preços altos. Uma mágica, né? Hoje você compra um produto que está num determinado preço, outro, porque não dá para ficar mexendo sempre no cardápio. O mais importante para agradar aos clientes, claro, é o sabor, mas não dá para ser a qualquer preço. A inflação dos alimentos, que preocupa tanto o consumidor no supermercado, também é um desafio nos restaurantes, que veem muitos ingredientes pesarem mais nos custos e tentam evitar repassar imediatamente os aumentos para o preço da comida. A Federação dos Hotéis, Bares e Restaurantes garante que os estabelecimentos, na medida do possível, seguram os preços. E muitos apostam em estratégias para manter o movimento. Cada 10 vezes que você come lá, você ganha uma de graça, você tem descontos para amigos, para quem você leva, enfim, tem uma série aí de possibilidades no marketing para poder tentar diminuir esse impacto. Em março, a alimentação fora do domicílio ficou 0,77% mais cara. Em casa, subiu 1,31%. Todo mês tem aumentos que assustam quem cuida do cardápio. Em março, a alta do tomate foi de 22,5% e dos ovos passou de 13%. Para aliviar um pouco o custo, tem que usar a criatividade. Reinventar a cozinha com os produtos que estão num preço dentro de uma certa normalidade e levar isso para o nosso buffet. Não podemos perder o cliente, né? Momento difícil, temos que estar junto com todos eles. O esforço é para oferecer a combinação que o cliente espera. Comida boa com preço que cabe no bolso. A gente sabe que não dá para eles passarem tudo e o valor deles também aumenta muito, então a gente compreende. Mas passar tudo para o cliente também não dá. A gente vai falar agora, Cris, de um dado impressionante. O Brasil tem mais de 37 mil pessoas com 100 anos ou mais. Só na cidade de São Paulo, são 1.700 centenários. Não deixa de ser uma boa notícia a longevidade do brasileiro. O Jornal da Record foi conhecer uma pessoa especial e você vai conhecê-la agora também. A dona Sebastiana, que completou hoje 111 anos. E sabe o que, Clébio? Ela foi para a beira do fogão, ficou 2 horas preparando um doce de leite para a nossa equipe, porque era aniversário dela. Acompanhe na reportagem.
E a senhora que recebe as pessoas na sua casa, vem na porta e recebe todo mundo. Obrigada, tá de porta aberta, minha filha. Sou pobre, não tenho nada, mas ofereço meu coração para todos. Que é meu barraco. Foi assim que conhecemos a dona Sebastiana. Ela não enxerga bem do olho esquerdo e sente dor numa perna por causa de uma queda. Mas a lucidez impressiona. O que a senhora come? Uma colher de feijão e 2 colherzinhas de arroz e um pedaço de carne, só. E só almoço. Jantar eu não janto. Documento de identidade comprova que chegamos no dia do aniversário, 19 de abril. E o ano de nascimento mostra que estamos ao lado de uma das mulheres mais longevas do país, 111 anos. Todo exame que eu faço não dá nada. Recebe abraço e beijo dos médicos. Ela não é hipertensa, não é diabética, ela não tem nenhuma questão em saúde em si. Ainda em Minas Gerais, terra natal, ela trabalhou na roça ao lado do marido, Manuel, que morreu há 40 anos. Ainda hoje, dona Sebastiana faz a própria comida e conta com a ajuda de uma cuidadora. Ela não aceita que a gente tente ajudar ela, de que a gente durma com ela dentro de casa, ela não aceita. Ela quer fazer ela mesma as coisas dela. A comida dela, a roupa dela, tudo isso é ela mesma que faz. A dona Sebastiana disse que fez um doce de leite. Ela mesma ficou quase 2 horas no fogão. 2 horas. Preparando um doce de leite pra gente, porque ela sabia que a gente viria no aniversário dela. É doce? Uhum. É? Então você fala para os outros que não é, tá? A aposentada faz parte de um grupo de idosos que ganhou destaque no último censo do IBGE. Atualmente, 37.814 brasileiros têm mais de 100 anos de idade. Só na capital paulista, são 1.761 pessoas. No bairro onde a dona Sebastiana mora, na zona sul de São Paulo, há outros centenários como ela. Acima de 90 anos, a gente tem mais de 60 super idosos e temos 4 centenários, né? Tem um de 103, outro de 108, e 2 de 110 e hoje dona Sebastiana, que faz 111 anos. O acompanhamento de profissionais de saúde é essencial para que as pessoas cheguem a esta idade saudáveis e lúcidas. Hoje, dona Sebastiana celebrou a vida com a família e amigos. E quis compartilhar o bolo com todo mundo. Se eu pudesse, eu partia meu coração de fatinha em fatinha e dava para um de vocês. Cada um levava uma fatinha, viu? O que eu acho mais lindo na mãe é que, assim, ela está atualizada. Ela não ficou lá atrás. O tempo se passou, os anos se passaram e ela continua atualizada. Sensacional, né? Gracinha demais. Ô Cris, a gente vai agora descobrir se é possível que as máquinas em algum momento superem os humanos em termos de atividades físicas. O que você acha? Você vai competir com a máquina? Eu não sei não, hein? A gente vai descobrir agora, porque atletas chineses participaram de uma disputa inusitada com robôs, isso na meia maratona de Pequim. Foi a primeira vez que as máquinas dividiram as ruas com os humanos, em um percurso de 21 quilômetros. E quem levou a melhor foram os atletas. O robô mais rápido terminou a prova em 2 horas e 40 minutos. Já o campeão da corrida masculina cruzou a linha de chegada depois de correr 1 hora e 2 minutos. Além disso, algumas máquinas criadas por empresas chinesas sequer conseguiram largar e outras tiveram problemas durante a prova. O presidente da Rússia anunciou uma trégua por 30 horas nos ataques contra a Ucrânia. A medida vale até às 6 da tarde de amanhã, pelo horário de Brasília. Vladimir Putin justificou que a decisão da trégua foi tomada por questões humanitárias e espera que a Ucrânia responda da mesma forma. Segundo o governo russo, o cessar-fogo temporário vai testar a disposição da Ucrânia de participar das negociações de paz, mediadas pelos Estados Unidos. Mas o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que depois do anúncio, drones russos foram vistos sobre a Ucrânia, o que mostraria a verdadeira intenção de Putin. Nas redes sociais, Zelensky afirmou que a Rússia ficou 39 dias sem responder à proposta de cessar-fogo do governo americano, enquanto a Ucrânia deu um retorno positivo. Mais cedo, antes do anúncio de hoje, ataques da Rússia provocaram incêndios em Odessa, a 4ª maior cidade ucraniana.
Neste sábado, também houve troca de prisioneiros entre os dois países. Dezenas retornaram para casa feridos. A quinta rodada do Campeonato Brasileiro começou hoje, com 2 jogos já encerrados. Hoje quem está com a gente é o Bruno Piscinato. Oi, Bruno, boa noite. Conta uma coisa, foi o primeiro jogo do Corinthians depois da demissão do técnico Ramon Dias. E como é que o time se desempenhou bem? Como é que foi? Boa noite, Cris. Boa noite, Clébio. Olha, teve um susto no começo, mas foi bom. O Corinthians venceu de virada o Sport jogando na Neoquímica Arena, com direito a 2 gols do craque Memphis Depay. Orlando Ribeiro, treinador do Sub-20, assumiu interinamente depois da demissão de Ramon Dias. O ex-técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, segue como favorito da diretoria para assumir o cargo, apesar de outros nomes também serem cogitados. Diante dos nomes especulados, eu iria de Dorival, ou Luiz Castro, né? O Dorival, apesar de não ter ido bem na seleção, foi bem nos clubes, né? Acho que é o Dorival, ele ajudou muitos times, tipo o Flamengo, o São Paulo, ajudou a ganhar muitos títulos, então acho que ele é o técnico ideal para o Corinthians. Dorival, Luiz Castro, um dos dois, cara. Em campo, apesar do comando diferente, as dificuldades continuaram, com o Yuri Alberto perdendo algumas oportunidades. Num contra-ataque, ele recebeu a bola livre de marcação, conduziu até a grande área e chutou para fora. 6 minutos depois, o atacante recebeu livre novamente e chutou em cima da marcação. E como quem não faz toma, Hereda achou o português Sérgio Oliveira na área para abrir o placar para o Sport no fim do primeiro tempo. O treinador não fez mudanças no time, mas a conversa no vestiário serviu para que o Timão voltasse a ser amigo do gol. Logo aos 15 segundos, Memphis Depay recebeu de Romero para empatar. Parecia até replay, mas desta vez foi o lateral Maná quem tocou para Memphis virar o jogo e garantir a vitória do Timão por 2-1. O próximo desafio do Corinthians pelo Brasileirão será no outro domingo contra o Flamengo, no Maracanã. A expectativa é que um novo treinador já esteja no cargo. Já o Sport vai receber o Fortaleza no sábado. O clube pernambucano segue na última colocação do campeonato. No outro jogo deste sábado no Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo jogaram no Maracanã. As duas equipes empataram em 0-0. Com esse resultado, o Flamengo segue na primeira posição e o Vasco cai para 8º. Agora, Bruno, amanhã tem mais 6 jogos. Destaque para o que vai acontecer, portanto, no Ceará, não é isso? É isso mesmo, Clébio. Vai ter um jogão ao vivo na tela da Record, no R7, no Play Plus. Fortaleza e Palmeiras a partir das 6 da tarde. O Fortaleza busca recuperação no campeonato. E com o resultado do Flamengo agora há pouco, o Palmeiras pode assumir a liderança isolada. Se o mar que banha a Fortaleza encanta, o artesanato enche os olhos. E as iguarias dão água na boca. Mas nada é tão Fortaleza quanto uma rede. É símbolo cultural do estado do Ceará. É sinônimo de tranquilidade e relaxamento. É tudo que o Fortaleza não pode ter amanhã no Castelão. O Leão vem de derrota para o Vitória e está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Tem que ganhar, amanhã nós ganhamos aqui dentro. Ano passado a gente foi bem aí no Brasileiro, jogou Libertadores e esse ano esperava um outro tipo de resultado. E eu creio que com o trabalho que a gente vem fazendo com o treinador e com todo o grupo, a vitória vai aparecer e o torcedor vai entender esse momento, porque o torcedor também tem um momento de te amar e tem um momento de te criticar, porque isso faz parte do futebol, é normal. Se a gente não quisesse levar crítica, a gente não virasse jogador. Só que o adversário não é nada fácil. O Palmeiras está invicto no Brasileirão, voltou a jogar bem e não importa a escalação que tem ido a campo. Acho que a gente tem um grupo muito qualificado e vai ficar dependendo de todos os jogadores ali, né? Porque a gente não sabe exatamente quem vai estar em boas condições por conta de jogo, de viagem, às vezes toma uma pancada ou não. Eu acho que tem que estar todo mundo preparado. O Fortaleza é um time que gosta de jogar contra o Palmeiras, encaixa o jogo, ele se sente motivado. Dependendo do time que o Palmeiras levar a campo, acho que o time do Abel Ferreira tem todas as condições de conseguir mais um bom resultado. Amanhã você acompanha Fortaleza e Palmeiras ao vivo na Record, no R7 e no Play Plus, a partir das 6 da tarde.
E para você ter informação exclusiva sobre o futebol direto no seu celular, acesse o QR Code que está na sua tela e siga o canal de transmissão do WhatsApp do R7 Sports. Lá você vai receber em primeira mão notícias do seu clube e tudo sobre o Brasileirão. Agora no Campeonato Estadual do Amapá foram definidos os classificados para as semifinais. Com transmissão da Record pela nossa afiliada, a TV Equinócio, o Atlético Cristal venceu o Santos do Amapá. Na primeira etapa, o zagueiro Alexandre Pinho cabeceou sozinho na pequena área e abriu o placar para o Cristal. No segundo tempo, a defesa do Santos vacilou e Tony Love ampliou e fez o 6º gol dele na competição. É o artilheiro isolado do Amapazão. O Santos descontou com debut de calcanhar, mas Dudu fechou o placar em 3-1 para o Cristal. Como terminou a primeira fase entre os 4 primeiros na tabela, o Santos se classificou para a semifinal mesmo com a derrota de hoje e vai jogar contra o Trem. Na outra semi, o Oratório enfrenta o Independente. E o principal cotado para assumir a seleção brasileira, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse hoje que só vai discutir o futuro após o fim da temporada na Europa em maio. Na última quarta-feira, um resultado reacendeu a esperança da Confederação Brasileira de Futebol. O Real Madrid perdeu o segundo jogo para o Arsenal por 2-1 e foi eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final. A derrota colocou em dúvida a permanência de Carlo Ancelotti no time espanhol e o nome dele voltou a ganhar força por aqui. Já são 23 dias sem uma definição na CBF. Após a saída de Dorival Júnior, no fim de março, o cargo de técnico da seleção está vago. Hoje, em entrevista coletiva, Ancelotti foi questionado novamente sobre a possibilidade de assumir. Com a cautela de sempre, ele despistou, mas deixou no ar que o assunto deve ser tratado após o fim da temporada na Europa. Não há que dizer absolutamente nada. O que he dicho antes, al final da temporada, hablaremos de esto. O português Jorge Jesus, que viveu um período vitorioso no Flamengo e está no Al Hilal da Arábia Saudita, é outro nome no radar da seleção. Renato Gaúcho, atualmente no Fluminense, é um dos poucos brasileiros especulados. A seleção brasileira é um sonho, mas se tiver que acontecer vai ser uma coisa normal. Eu não forço nenhuma barra. A seleção volta a campo no dia 4 de junho contra o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Enquanto um novo treinador não é definido, as opiniões se dividem. Para mim, o Renato é o que mais vai somar na seleção brasileira. Eu acho que o melhor nome hoje para assumir a seleção e a cara para dar uma cara nova para a seleção brasileira seria o Jorge Jesus. Quem está na mídia, quem está por cima é o Ancelotti, parceiro. Aí você não posso falar nada, quem sou eu? Lembrando então que amanhã tem futebol aqui na Record, no R7, no Play Plus, Fortaleza e Palmeiras ao vivo, a partir das 6 da tarde, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cris, Clébio. Bruno, a gente já deu, o Jornal da Record já deu o palpite oficial para esse jogo. A gente quer sair da lanterna aí nas apostas. Vai conseguir, tenho certeza. Se Deus quiser. Valeu, obrigado, querido. Essas foram as notícias de hoje. Você pode conferir a edição na íntegra, além da nossa versão em podcast no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Play Plus. Você fica agora com a Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. E logo depois tem Super Tela com o filme Até o Limite. Não perca! Boa noite, bom domingo de Páscoa para você. Boa noite, boa Páscoa. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.